Olá, meus amigos, beleza? Me chamo Leonardo Torres, sou advogado, milito na área do direito público há quase 15 anos e também há quase 15 anos leciono direito administrativo, ética profissional e também legislação especial para concurso, exame de ordem e também graduação. É um prazer inenarrável, é um prazer imensurável, é um prazer muito grande poder estar com você nesse projeto 0800 Free. Que projeto, teacher? Publicou o edital da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aproximadamente 1.600 vagas para vários hospitais universitários no Brasil. Tem cargo nível médio, superior, área médica, área administrativa, área assistencial, remunerações interessantíssimas. Banca IBFC, prova em fevereiro. Legal. Qual que é a proposta? Ó, eu irei lecionar gratuitamente, postarei essas aulas semanalmente no meu canal do YouTube, aulas sobre a legislação aplicada à EBSER, que é um tema que é comum em relação a todos os cargos. Aqui, gente, ó, legislação aplicada à EBSER, Lei 2.550, que autorizou a criação da estatal, né, da EBSER, o decreto 7661, que a regulamenta, o regimento interno da EBSER, também iremos enfrentá-lo, o Código de Ética e Conduta e também o Estatuto Social da EBSER. Iremos aqui destacar os pontos principais de cada diploma. E notem que temos aqui uma lei propriamente dita e as demais normas são atos infralegais. Mas, professor, o que você quer em troca? Minha avó já dizia que não tem almoço grátis. Na verdade, gente, nada em troca, aula grátis, eu apenas irei o quê? Aproveitar o gancho e divulgar os meus livros, ok? Se você quiser adquiri-los, ok? Se também não quiser adquiri-los, ok? É bem-vindo em nossas aulas, tá? Vamos lá, gente, ó. Eu publicarei agora em dezembro o meu segundo livro, que é justamente um livro sobre a Lei 12.550, que autoriza a criação da EBSER. É coleção Leis Especiais para Concursos Públicos, pela editora Juspodium. E nesse livro que eu publico agora em dezembro pela Juspodium, editora renomadíssima, nesse livro, gente, na verdade é uma coleção especial só para concurso público, eu comento artigo por artigo, resolvo questões, comento as questões, bem bacana, eu fiz com muito carinho, tá? Justamente aí sobre essa lei que para você interessa, ok? E em dezembro aí já poderá adquiri-lo pelo site da Juspodium. Preços super acessíveis, menos que uma pizza. Gente, dá pra ser feliz, tá? E aproveita aqui o gancho, também já divulgo um outro livro que eu também já publiquei. Esse aqui eu publiquei já, tá, gente? Lei de Acesso à Informação, também aqui na Leis Especiais para Concursos. Mesmo esquema, comento artigo por artigo, questões comentadas, bem bacana, ok? Muito bem. Só que antes aqui da aula, venham comigo, minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, e-mail, tem site, também me procuram lá no YouTube, gente, se cadastra no meu canal do YouTube, Professor Leonardo Torres, ruivo, barba ruiva, sou eu, pai do Telzinho e marido da Letícia. Muito bem. Veio comigo aqui, vamos lá, gente, uma tradição também em nossas aulas, iniciarmos as mesmas com a mensagem do dia, a frase do bem. Seja você mesmo, os outros já existem. Colegas, não se comparem com ninguém, cada um tem o seu rolê, cada um tem a sua caminhada. Se você se compara com alguém, você gasta uma energia danada que você poderia estar aplicando, por exemplo, nos seus estudos. Faça o que você pode com o que você tem nesse momento, beleza? E outra, faça do seu jeito. Você é o Niemeyer. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Legal. A aula de hoje, então, vamos começar aqui com a Lei 12.550 de 2011. Gente, as minhas aulas, para quem já teve aula comigo, sabe que são aulas dinâmicas e eu faço questão de que você confeccione junto comigo um manual caseiro, com mapas mentais, mnemônicos, tabelas, flechas. Por quê, gente? Primeiro porque quando você coloca no papel o que você ouve, o que você vê, você absorverá de forma muito mais eficaz o conteúdo. Segundo porque, gente, pré-prova, última semana antes da prova, não vai ter o tempo hábil de pegar uma doutrina com 1000 páginas ou uma lei e simplesmente debulhá-las. Não terá. Agora, se você tem um manual caseiro, você dá um rolê por toda a matéria, fixando e relembrando os pontos principais, ok? E lógico, concomitantemente àquela expositiva, resolveremos questões da IBFC para que você veja a vida como ela é. Conte comigo, eu conto com você, o seu sucesso é o meu sucesso. Legal, vamos lá então, gente, aula de hoje, mais uma vez eu insisto, iremos tratar aqui, ó, da Lei 12.550 de 2011. Muito bem. Vamos lá, mapinha mental. Num primeiro momento, vamos tratar do quê, gente? Das finalidades, da natureza jurídica, do foro, da EBSER e da própria possibilidade aqui de criação de subsidiárias, ok?
Gente, só que antes disso, só um toque importante. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Venham comigo, ó. Ponto de número... Aliás, faça assim uma observação. Rapidinho aqui, ó, observação. Gente, como que a administração pública é dividida num prisma vertical? Vou colocar aqui rapidinho aqui, ó, só para que possamos situar a EBSER. Então, divisão vertical da administração pública. A gente, cuidado porque não se esqueçam que a administração pública, a atividade administrativa, é uma das atividades típicas do Estado, né? Sabemos que o Estado ele tem 3 funções típicas: função legislativa, a função administrativa e a função judicante. O que nos interessa agora é a função administrativa. Por quê? Porque a prestação de serviços públicos, por exemplo, saúde, educação, que é o caso aí da EBSER, é uma atividade que integra a atividade administrativa, tá? Nos interessa agora a função administrativa do Estado e especificamente a prestação de serviços públicos, que é o papel da EBSER, que presta serviços públicos na área da saúde e da educação, ok? Então, como que a administração pública, divisão da administração pública? Legal. Gente, como que a administração pública é dividida num prisma vertical? Verticalmente falando, como que a administração é dividida? Fácil. A administração federal, estadual, municipal e distrital. Você sabe que, em regra, não há hierarquia entre os níveis. O que é no máximo? Uma preponderância de interesses. O interesse nacional prepondera frente ao regional e o regional prepondera frente ao local. Beleza? Legal. E sabemos que a EBSER, ela é uma entidade que integra a administração pública federal. Ok. E vem comigo aqui, vamos lá, gente, ó. E no prisma horizontal, como que a administração pública é fragmentada? Como que a administração pública ela é dividida? Gente, na verdade, essa divisão horizontal, ela decorre de um decreto-lei bem antigo, Decreto-Lei 200 de 67. É fácil, ó. Horizontalmente falando, nós temos o que? A administração pública direta, administração direta, e também temos a administração pública indireta. Então, no prisma horizontal, temos a administração pública direta e a administração pública indireta. E lógico, nós temos uma administração direta e indireta federal, estadual, municipal e distrital. Nos interessa agora essa divisão horizontal, digo, direta e indireta, no prisma da administração pública federal, ok? Muito bem. Vamos lá, gente, o que é administração pública direta? É fácil. A administração pública direta é a administração pública centralizada. Vou colocar aqui, ó. O que é administração direta? É a administração pública centralizada. Legal. Gente, o que é administração pública? Por que se afirma que a administração pública direta ela é centralizada? Porque ela será diretamente executada por quem? Pelos órgãos que integram os entes centrais. Entes centrais gente. Quem são os entes centrais que fazem parte do Pacto Federal e dão origem à República Federativa do Brasil? União, estados, municípios e DF. Na verdade, o que é administração pública direta? São os órgãos que integram os entes centrais. Órgãos da União, órgãos dos estados, órgãos municipais e órgãos distritais. Por exemplo, temos aqui a União. A União, sabemos que é um dos entes centrais, é um ente central que, juntamente com estados e municípios e DF, integra o Pacto Federal e dá origem à República Federativa do Brasil. Por exemplo, ó, temos aqui, por exemplo, o Poder Executivo, que é o expert em administração pública. Chefiando o Poder Executivo, temos aqui, ó, por exemplo, a Presidência da República e, por exemplo, a subordinada à Presidência da República, subordinado, temos, por exemplo, o MEC, Ministério da Educação. Então, por exemplo, aqui, gente, Presidência da República e Ministério da Educação, por exemplo, são órgãos aqui, ó, da administração direta do Poder Executivo da União, ok? Gente, lógico, né, que nos demais poderes também temos órgãos públicos. Por exemplo, aqui, ó, no Poder Judiciário. Por exemplo, aqui na esfera federal temos o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão da União também, só que é um órgão do Poder Judiciário. O Judiciário, sabemos, o STF, né, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, atividade fim, atividade contenciosa, resolve litígios, guardião da Constituição, só que atipicamente também administra, e quando administrar, de forma atípica, iremos tê-lo como órgão da administração pública direta, atípica do Poder Judiciário da União. Outro exemplo aqui, gente, por exemplo, ó, temos aqui o Legislativo da União, o Poder Legislativo da União, que é bicameral, né? Tem aqui o Congresso Nacional, que na verdade é a atuação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ok? Congresso Nacional, atuação conjunta aqui da Câmara e do Senado. Por exemplo, aqui o Senado é também um órgão da União. Atividade fim, gente, legislar,
Legal, só que atipicamente também administra? Administra. E quando administrar, iremos tê-lo como órgão da administração direta atípica do Poder Legislativo da União. Eu sei, os órgãos que administram, que exercem a administração pública como atividade fim, são órgãos do Poder Executivo, que nasceram para administrar, só que não se esqueçam também da administração pública atípica dos demais poderes, dos demais órgãos, dos demais poderes, ok? Muito bem. Mas vamos lá, gente, ó. E a administração pública indireta é a administração pública descentralizada. A administração indireta é a administração pública descentralizada. Gente, só um toque importante, não se esqueçam que os órgãos públicos não são pessoas jurídicas, Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Opa, volta para cá, tira daqui isso aqui. Legal. Órgão público, ele não é pessoa jurídica. Por exemplo, eu não posso propor ação contra órgão público. A União, ela é pessoa jurídica. Eu posso demandá-la em juízo. Órgão público não. Por exemplo, ó, eu fui atropelado por um veículo do MEC, Ministério da Educação. Eu, como advogado, proponho ação contra a União e não contra o MEC, porque o MEC ele é despido de personalidade jurídica própria. Legal. Mas aqui a administração indireta é descentralizada. Aqui, o que nós teremos? As famosas entidades públicas. Pergunta que não quer calar. O que toda entidade pública tem que os órgãos públicos não têm? Muito bem. As entidades públicas têm personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, pessoal próprio. Eu posso demandá-las em juízo. Autarquias são exemplos de entidades públicas da administração pública indireta. Por exemplo, aqui o IBAMA é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Temos aqui, por exemplo, as fundações públicas. Fundação pública, por exemplo, aqui o IBGE é uma fundação pública federal, também vinculada à União. Temos aqui as empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica, Correios, por exemplo, a EBSER, Sua Casa em Breve, Oxalá, EBSER, é uma empresa pública federal. E temos aqui as sociedades de economia mista, que também são entidades que integram a administração pública indireta, por exemplo, o Banco do Brasil. Ok? Então, na administração pública indireta, temos o quê? Entidades públicas que têm autonomia, que têm personalidade jurídica própria e a lei cria ou a lei autoriza a criação para que elas exerçam atividades em que elas serão especializadas. Ok? E só para fechar, gente, cuidado, hein? As entidades públicas, já que elas são pessoas jurídicas autônomas, elas não são subordinadas aos entes centrais, no máximo vinculadas. O que nós notaremos? Que a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER é uma empresa pública que é vinculada à União através do Ministério da Educação. Só que a banca do mal, o que ela afirmará? Que a EBSER é vinculada ao Ministério da Saúde, não. Ao Ministério da Educação. A EBSER, ela é subordinada ao MEC, não é subordinada, ela é apenas o quê? Vinculada, supervisionada. Beleza? Então não se esqueçam, hein? Administração direta, os órgãos que integram os entes centrais, órgãos da União, estados, municípios e DF, e os órgãos não são pessoas jurídicas. E na administração pública indireta, nós temos entidades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, que, na verdade, elas são pessoas jurídicas, têm o quê? Personalidade jurídica própria. Legal? Isto posto, venham comigo, vamos aqui verificar a natureza jurídica da EBSER. Só que antes disso, gente, então já sabemos, hein, que a EBSER é uma empresa pública federal vinculada ao MEC. Finalidades. Gente, na verdade, a EBSER, ela tem por finalidades o quê? Prestação de serviço público de saúde gratuito à comunidade. Atendimento médico hospitalar, ambulatorial, diagnóstico, terapêutico e também ela presta serviços de ensino e educação às entidades, às instituições federais de ensino e congêneres. Ela, na verdade, gente, ela dissemina, ela presta serviços de educação, de extensão e até mesmo lá de pesquisa e também formação de pessoal na área da saúde. Então, serviços de saúde e educação. E educação é principalmente ligada aí às instituições federais de ensino e instituições congêneres, por exemplo, administrando lá os hospitais universitários, ok? Natureza jurídica. Sempre que perguntarem a você, candidato, me diga uma coisa, pois não, excelência, pois não, majestade, qual que é a natureza jurídica de algo? O que aquilo é para o direito? Por exemplo, qual que é a natureza jurídica da EBSER? O que a EBSER ela é para o direito? Pois não, excelência, a EBSER ela é uma entidade que integra a administração pública indireta federal. Ela tem personalidade jurídica própria, tem patrimônio próprio e ela é vinculada ao Ministério da Educação, que é um órgão da União.
Excelência, ela não é subordinada ao Ministério, é apenas vinculada, ela tem autonomia financeira e administrativa. Legal. E só um toque importante porque essa natureza jurídica é prevista onde? Ó, lá no artigo 1º caput da Lei 2.550. Gente, vamos aqui resumir. Ó. Ele fala que ela é uma empresa pública, aí só um toque, hein? As empresas públicas, elas têm um regime jurídico de direito privado. Só um toque importante por quê? Nessa estrutura aqui da administração pública, nós teremos dois regimes jurídicos que irão reger ora os entes centrais e ora as entidades públicas. Regime jurídico é conjunto de regras. Ora a entidade será regida pelo regime jurídico público e ora a entidade será regida pelo regime jurídico privado. Calma lá então. Nós teremos duas ordens de regras que regerão ora os entes centrais e ora as entidades públicas. Sim, dois regimes jurídicos. Regime jurídico de direito público ou regime jurídico de direito privado. E já adiantando, ó, os entes centrais, União, estados e municípios, sempre de regime jurídico público. E as entidades públicas, ora de regime jurídico público e ora de regime jurídico privado. Eu entendi. Mas, professor, qual que é a diferença para a pessoa entre ser regida pelo regime público ou privado? Diferença importantíssima. Pessoa jurídica de direito público tem várias prerrogativas. Por exemplo, imunidade tributária, os bens são impenhoráveis. E pessoa jurídica de regime privado, ela perde prerrogativas. Perderá a parte boa do regime público. Por exemplo, paga impostos. Por exemplo, os bens são penhoráveis. Calma lá então. Pessoa jurídica de direito público, ela tem prerrogativas. Por exemplo, imunidade tributária. Só que, por outro lado, ela está sujeita a sujeições, a controles. Faz concurso público, presta contas, licita. Por exemplo, aqui os entes centrais e as autarquias, são pessoas jurídicas de direito público. Da mesma forma que tem prerrogativas, por exemplo, não pagam impostos, fazem concurso, licitam e prestam contas. Agora, pessoa jurídica de direito privado, fundação pública em regra, empresa pública, que é o caso aí da EBSER, e as sociedades de economia mista, regime privado. A princípio, perdem as prerrogativas, perdem as benesses do regime público, só que mantém as sujeições, concurso público, licitação, prestação de contas ao Tribunal de Contas, tá? Então a EBSER é uma empresa pública e está sujeita a um regime jurídico de direito privado, regime privado. Legal. Outro ponto importante, hein? A empresa pública, o capital é 100% público. No caso, o capital de EBSER é todo ele pertencente à União. Empresa pública, capital 100% público. E o capital da EBSER, todo ele é pertencente à União. Beleza? Legal. Outro ponto importante. A economia mista, que não é o caso aqui, a economia mista, o Banco do Brasil, por exemplo, tem capital privado e público. Maioria do que vota é público. Aqui não, empresa pública, EBSER, totalmente público, nesse caso, todo ele da União. Outro ponto. A empresa pública admite qualquer modelo societário. Qualquer modelo societário, limitada, SA, unipessoal. Notem que a EBSER é uma sociedade unipessoal. Não é limitada, não é SA, sociedade unipessoal e, conforme já dito, vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação. E mais uma vez, regime privado. Tanto que pessoal é CLT, emprego público. São empregados públicos, eles passam pelo crivo do concurso público, só que não ocupam cargos públicos. Regime CLT. Beleza. Outro ponto importante. A EBSER foi criada por um prazo indeterminado. E só para fechar, gente, venham comigo aqui, ó. Depois verifiquem, vale a pena, o artigo 37 da Constituição Federal, lá no inciso 19, o que ele fala? Que as empresas públicas terão a sua criação autorizada por uma lei, tá? A empresa pública, por exemplo, EBSER, ela teve a sua criação autorizada por lei. Quer dizer o quê? Essa lei que estamos aqui estudando, não é que ela criou a EBSER, ela autorizou a criação da EBSER. Mas tem diferença? Tem. Porque nesse caso aqui, a lei só autoriza a criação. Quando que ela nasce? Quando que a EBSER veio ao mundo? Quando seu estatuto foi registrado em cartório. A lei em questão só autorizou a criação. Quando que ela nasceu? Com a instituição, com a inscrição dos seus atos constitutivos, português claro, com o registro do estatuto em cartório. Beleza? Cai em prova. A EBSER foi criada por lei. Não, excelência, autorizada por lei. Ela nasce com o registro do estatuto em cartório. O parágrafo... Aí, detalhe, hein? Ela foi criada por prazo indeterminado. Legal. Foro e sede. Brasília, que é capital da República e também sede da administração pública distrital. Foro e sede
Ou seja, onde que a EBSER, por exemplo, será demandada em juízo e onde que ela responderá por suas obrigações. Foro e sede em Brasília, capital da República, e também sede da administração pública, da administração pública distrital. E só para fechar, gente, o parágrafo 2º aqui do artigo 1º, ele fala que a EBSER, ela pode criar subsidiárias que terão as mesmas competências e também estarão submetidas às mesmas regras de licitação, contratos e demais regras aplicáveis à EBSER. Então, calma lá, é possível que sejam criadas subsidiárias da EBSER. Legal. Que terão as mesmas competências da matriz, estarão sujeitas às mesmas regras de licitação, contratos, dentre outras normas aplicáveis à EBSER. Aí só um toque importante por quê? O artigo 37, inciso 20 da Constituição fala o seguinte, ó, que é possível que a lei autorize também a criação de subsidiárias das empresas públicas e das economias mistas. Só que com a leitura do dispositivo, dá a impressão que teria que ter uma lei autorizando a criação de cada subsidiária. Desnecessário. O STF entendeu o quê? Que não é necessário uma lei autorizativa, né, autorizando a criação de cada subsidiária. Basta que já exista uma autorização genérica na lei que autoriza a criação da matriz. E é o caso aqui, tá, gente? Ó, o parágrafo 2º aqui do artigo 1º da lei em questão é uma autorização genérica e para que sejam criadas subsidiárias da EBSER. Legal? Muito bem. Vamos lá então, a vida como ela é, uma questão de prova para que você veja lá a vida como ela é, sem filtros. Cadê você? Está aqui, vamos lá. Calma lá que ela parou, travou aqui. Vai ou não vai? Vai. Aqui, ó. Vamos lá. Questão de prova, hein? Em relação à personalidade jurídica, a vinculação e ao prazo de duração da EBSER, assinale a alternativa correta, de acordo com a lei, de acordo com o que estabelece a Lei 2.550. Ah, tem personalidade jurídica de direito privado. Começou bem, o regime é privado mesmo, regime privado. É vinculada ao MS? Não, não é? Ministério da Saúde é vinculada ao Ministério da Educação. E tem prazo de duração de 20 anos? Não, prazo indeterminado. B, tem personalidade jurídica de direito público? Errado, regime privado. C, tem personalidade jurídica de direito privado? Yes. É vinculado ao MEC? Yes. E tem prazo de duração indeterminado. É a C que nos interessa. Meus amigos, dá para ser feliz, tá? Então é isso aí, gente. Paro por aqui e na próxima aula nós daremos continuidade aqui aos estudos dessa lei que autorizou a criação da EBSER, Lei 2.550 de 2011, tá, gente? Só para fechar aqui, momento merchan, aqui, ó, Lei 2.550, coleção especiais, aliás, coleção leis especiais para concursos, editora Juspodium, comprem lá se vocês puderem, lógico, que tiverem interesse, no site da Juspodium. Valeu? Beijo no coração, namastê, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu!